Há mais ou menos 7 anos, enfrentei o momento mais difícil da minha vida. Lembro-me que, tendo acontecido, eu passei a exageradamente reclamar da situação, fazendo o tempo todo perguntas como: por que eu? Como vou viver assim? Se Deus existe, por que está permitindo isso? Se eu já supliquei tanto pela ajuda de Deus, por que Ele não faz nada para me ajudar? Os pensamentos recorrentes na minha mente eram: isso não vai passar. Minha vida acabou. Não é possível viver assim. Estou sem saída. Os sentimentos eram de desespero, raiva de mim, de Deus, extrema inquietação e agitação, muito medo, fragilidade. Eu não aceitava estar naquela situação. Enfim, um terrível pesadelo, mas real. Lembro-me que quando eu reclamava e sentia raiva da situação, seja mentalmente ou quando eu verbalizava, sentia um leve e breve alívio, como quando se tem razão. Eu tinha razão de não aceitar aquilo e o mundo, Deus ou o que tivesse me causado aquele mal estava errado. E sem saber, em busca daquela migalha de alívio, eu entrei em um fluxo incessante de reclamações e negação do que estava acontecendo. Até então, eu não estudava nada sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e saúde mental. Foi a situação pela qual passei e sobre a qual estou me referindo que me levou a esse novo mundo de descobertas. Assunto para outro momento. Mas aconteceu então que, percebendo aquele estado em que eu estava, um familiar me olhou nos olhos, colocou a mão em meus ombros com carinho e disse firmemente: primeira coisa, para de reclamar. Segundo, aceita. Hoje sei que ele mesmo não tinha consciência do poder transformador daquelas palavras, mas eu as ouvi e senti que me chacoalharam. Daquele momento em diante, pensei: por que não? Com a forma que estou lidando com o problema, nada tem melhorado. Ao contrário, vou tentar seguir por esse caminho, parar de reclamar e aceitar. No começo foi bastante difícil, parece até que piorou. Reprimir toda aquela raiva, aquela revolta, não poder cuspir todas as reclamações, não experimentar aquele breve alívio que vinha delas. Mas então, poucos dias depois de vigiar melhor meus pensamentos e palavras em relação à situação, de parar de questionar tanto o porquê de aquilo estar acontecendo, abriu-se um espaço novo para eu pensar no que eu poderia efetivamente fazer para resolver o que me afligia tanto. Foi assim que, devagar, as coisas começaram a melhorar. Eu deixei de ter uma atitude passiva diante do ocorrido e comecei a tomar as rédeas, a agir em busca do que eu desejava. Anos depois, estudando sobre espiritualidade, eu descobri que na época o que eu estava fazendo era adicionando ao sofrimento em si, pelo qual eu estava passando, mais e mais sofrimento com minhas queixas, negação e vitimismo. Ao repensar minha atitude, além de parar de adicionar sofrimento como antes, eu passei a pensar mais nas possíveis soluções. O que eu quero dizer com essa narrativa é que não adianta reclamar, não adianta negar. Isso não resolverá o problema, ao contrário, só piora. Nos coloca em uma situação de vítima, sem poder algum para mudar nada, dependentes de alguém para fazer por nós, resolver por nós. Gastamos toda a nossa energia em algo inútil, enquanto poderíamos usá-la de forma efetiva, de forma que gerará os resultados que desejamos. Em outras palavras, se estou em uma situação na qual não quero,
Reclamar e não aceitar me prenderá nela, ao passo que aceitá-la abrirá as portas para sair. Veja, aceitar aqui não é uma atitude passiva, mas ativa. Aceitar para então agir, fazer o que for preciso para que ocorra a mudança desejada. Essa reflexão serve desde os menores problemas às maiores batalhas da vida. Sei que é difícil assumir essa nova posição mais racional diante das adversidades. Mas, após refletir aqui comigo, você não concorda que é ainda mais difícil permanecer na situação de dor sem nenhum poder de mudança? Te convido a fazer comigo uma prática que é a seguinte: por pelo menos 21 dias, usar algo, uma pulseira, anel, um sinal, enfim, qualquer coisa que fique sempre à sua vista para servir como lembrete. Lembrete de não reclamar de nada, seja mentalmente ou em palavras. Se reclamar, tomar consciência de que o fez e reformular o pensamento ou a palavra para agradecer por algo de bom ou para pensar em alguma solução e tomar uma atitude, por menor que seja. Vem comigo? Ao final, conto como foi minha experiência. Se quiser, compartilhe a sua comigo também. Vou amar.